A tristeza é normal, faz parte da vida. Todos nós temos nossos momentos de tristeza diante das situações difíceis que todos sofremos ao longo da vida, diante das perdas que também são inevitáveis. Todos sofremos. Ninguém passa pela vida sem ter os seus momentos de sofrimentos. A depressão não. A depressão não é normal. A depressão é uma patologia e precisa ser cuidada. Viver não é fácil, mas é necessário. Só podemos enfrentar os desafios da vida, só teremos a chance de superar os desafios da vida se estivermos vivos. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Viver não é fácil, mas é necessário. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora e faça a sua inscrição, para que você possa receber todos os vídeos que são publicados semanalmente. Quando chegar no final do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se puder, também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre o tema. E aproveite também e veja outros vídeos no canal com temas relacionados ao comportamento humano, temas principalmente relacionados à inteligência comportamental. Viver não é fácil, mas é necessário. Atualmente, a mídia e a sociedade quase que impõem às pessoas a obrigação de serem felizes e de serem felizes o tempo todo, quando todos sabemos que isso é totalmente impossível. E como consequência desse contexto, muitos procuram o mundo das drogas como forma de fugir da angústia gerada por essas exigências da vida. Outros encontram na automutilação a forma de aliviar o seu sofrimento, provocando dor física para tirar o foco da dor emocional. Outros acabam vendo no suicídio a saída para as suas angústias, vistas por eles como a única forma de eliminar o sofrimento gerado pelas suas angústias. Muitos ainda têm um pensamento de que uma pessoa que desiste da sua própria vida não tem coragem para viver e por isso prefere desistir da vida, o que não é uma verdade. Problemas como estresse, depressão, uso descontrolado de substâncias psicoativas e até mesmo o assédio em função do bullying geram grandes abalos para a saúde mental do indivíduo. Quem se suicida não quer necessariamente desistir de viver, mas sim quer se livrar da dor e dos problemas para os quais não encontra outra saída. A questão do suicídio, principalmente a busca da prevenção do suicídio, a questão da saúde mental, é uma questão que precisa ser bastante discutida, que precisa ser vista como prioridade, principalmente entre os jovens e adolescentes que estão aprendendo a construir as suas vidas, que enfrentam tantos desafios na caminhada para se tornarem adultos equilibrados e felizes. O suicídio, além de deixar uma grande ferida nas famílias que perdem um dos seus membros através dessa prática, além da dor que causa aos familiares, onde muitos não conseguem superar esse trauma, torna-se também uma questão de saúde pública. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que, por ano, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida em todo o planeta. No Brasil, são registrados mais de 12 mil suicídios por ano. A depressão não necessariamente leva ao suicídio ou ao pensamento a respeito do suicídio, mas é um sinal de alerta, dependendo do prejuízo que está causando na vida da pessoa afetada. Apesar do suicídio geralmente pegar todos de surpresa, cerca de 90% dos casos podem ou poderiam ser evitados. Mas, para isso, é necessário que se aprenda a reconhecer os sinais que as pessoas geralmente demonstram quando estão passando por momentos ou por situações que as colocam em situação de risco e que podem contribuir para o surgimento de pensamentos suicidas. No Brasil, um percentual grande de casos de suicídio acontece entre os idosos, motivados principalmente por restrições físicas, isolamento, inatividade em razão da aposentadoria ou da solidão.
Porém, o maior crescimento das taxas de suicídio acontece entre os jovens. São várias as motivações vistas como razão para que isso aconteça. As crises de ansiedade, a expectativa gerada na busca de aprovação, na busca de validação, o excesso de proteção dada pelos pais, que tem como resultado a formação de crianças e adolescentes, jovens e adultos despreparados para enfrentar as adversidades da vida. Segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra de grande conhecimento e de grande experiência em lidar com essas questões, entre tantas outras questões relacionadas ao sofrimento humano, 90% dos suicídios são ou poderiam ter sido evitáveis. Diante de um suicídio, sempre procura-se uma explicação, uma razão para esse ato tão extremo. Porém, é muito difícil encontrar uma razão. Nunca é o caso de se fazer um julgamento. A pessoa teve a sua razão. E a causa sempre tem múltiplos fatores. No entanto, as principais causas de suicídio estão relacionadas a transtornos psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia, o uso de substâncias psicoativas. A Organização Mundial de Saúde calcula que mais de 90% dos suicidas tenham algum problema mental, muitas vezes não diagnosticado. 36% dos suicidas são portadores de algum distúrbio do humor, principalmente a bipolaridade, caracterizado por grande euforia seguida de quadro profundo de depressão. 24% dos suicidas são usuários de alguma substância psicoativa, usuários de algum tipo de droga. Em torno de 10% dos suicídios têm algum grau de esquizofrenia. Em torno de 12% dos suicídios têm algum grau de transtorno borderline. Segundo o psiquiatra Neuri Bottega, professor da Unicamp, o suicídio, além de ter múltiplas causas, afeta pessoas de todas as idades, afeta pessoas de todas as classes sociais. E tem como principais causas o sentimento de desesperança, o sentimento de desamparo, o sentimento de desespero, além da impulsividade. Para o filósofo, escritor e professor universitário Mário Sérgio Cortella, o suicídio é uma solução definitiva para uma situação provisória. O suicídio é uma solução definitiva para uma situação provisória. Acontece quando se perde a capacidade de enxergar o todo e tem o foco apenas em uma situação presente, em um problema de aparente não solução, quando o indivíduo não consegue enxergar além do que está vivendo naquele momento pontual. E uma coisa, todos os que lidam com o sofrimento humano concordam. O suicídio é um ato de desespero, um ato impulsivo ou um ato premeditado. É uma tentativa de acabar com o sofrimento, que no momento é visto como insuportável. Por acreditar que o que está passando não tem solução. Fora isso, o suicídio pode também ter como causa atos ligados ao fanatismo. O suicídio não é falta de Deus. O suicídio não é falta de valorização do que se tem ou do que se conquistou na vida. O suicídio não é falta de valorização das pessoas, da família, dos amigos. É importante não ignorar os sinais que demonstram quando algo está errado na vida de um familiar, na vida de um amigo ou de alguém do seu convívio. Principalmente em relação às crianças e adolescentes, que por definição estão em formação e assim também sempre têm a estrutura, nem sempre estão com a estrutura apropriadas para suportar todas as exigências da vida. Entre os sinais mais comuns e mais visíveis que podem denunciar algum pensamento em relação ao suicídio estão as mudanças repentinas de comportamento, as mudanças repentinas de humor, a irritabilidade, a agressividade, mudanças na alimentação, mudanças no padrão de sono, a automutilação, a autodepreciação, o abandono de planos, abandono de projetos, o abandono do estudo, o abandono do emprego, sentimentos de tristeza constante,
pessimismo diante das dificuldades, diante dos problemas, perda de interesse por atividades habituais, o isolamento, a ansiedade exacerbada, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o sentimento de impotência, sentimentos de desesperança. Algumas situações também devem ser observadas, como a perda de alguém importante, separações, a perda de uma posição social, perdas profissionais, perdas de bens materiais relevantes, doença grave. Importante também observar sinais de algum transtorno mental, como, por exemplo, o transtorno bipolar, com crise de euforia seguida de crise de depressão, a esquizofrenia, com a perda da noção de realidade ou com dificuldade entre realidade e fantasia, o transtorno borderline, com crises constantes de agressividade, de descontrole emocional, de atitudes irracionais, o alcoolismo, os transtornos do sono, quando a pessoa dorme o tempo todo, como que fugindo da realidade do mundo, ou quando a pessoa tem dificuldade para dormir constantemente, os transtornos alimentares, como a anorexia, quando a pessoa praticamente não se alimenta e tem uma visão irreal de si mesmo, vendo o seu corpo sempre acima do peso, mesmo que esteja totalmente desnutrida. Como a bulimia, quando a pessoa coloca sempre para fora praticamente tudo que come. A depressão generalizada, quando o mundo da pessoa se transforma apenas em dor, em sofrimento. Diante desse quadro em alguém da família, de um amigo próximo ou de alguém do convívio, é importante adotar alguns procedimentos. Primeiro, não julgar a pessoa, ela deve ter as suas razões. É importante respeitar as escolhas e as dificuldades da pessoa em enfrentar as adversidades pelas quais está passando. Não menosprezar, nem também supervalorizar as razões, os sentimentos e os problemas da pessoa. Importante aprender a escutar sem questionar e mostrar apoio emocional à pessoa. Se possível, questionar com a pessoa possíveis alternativas, possíveis caminhos de solução para que as situações, as dificuldades que a pessoa está passando possam ser resolvidas. Já a pessoa que está passando por uma situação de desespero ou que esteja com dificuldade para encontrar uma saída, é importante observar alguns procedimentos. Parar de se criticar, ser mais paciente consigo mesmo, aceitar as suas limitações, aceitar as suas falhas, porque afinal ninguém é perfeito. Aprender a dominar o medo, a se munir de forças e de capacidades para enfrentar as adversidades. Desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar os seus desafios. Construir uma rede de apoio com familiares, com amigos. Cuida da saúde do corpo, cuida da saúde emocional, cuida da saúde espiritual e procurar ajuda profissional, se necessário. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe seu comentário, deixe sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu nesse canal, aproveite agora e faça a sua inscrição. Aproveite agora também e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre o tema. Aproveite agora também e veja outros vídeos no canal com outros temas relacionados ao comportamento humano. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.